Bom, hoje a reflexão do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, itens 11 e 12, com destaque para o egoísmo. São dois temas que nos pegam de jeito no nosso âmago, que é o nosso núcleo mais profundo do nosso eu. Uma que é de cima, dependendo da circunstância, é algo extremamente difícil de alcançar. E a outra que é de baixo, dependendo da circunstância também, é muito difícil de lidar. Ambas extremamente difíceis, cada uma ao seu modo. Mas vamos entender como trabalhar isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos a visão de que o nosso mestre nos deixaste essa valiosa lição, só que ele apenas ampliou o significado, pois veio de muito antes dele, há 2.500 anos antes, com Moisés, nos 10 mandamentos, em que o primeiro mandamento, amar a Deus sobre absolutamente tudo, todas as coisas, de forma incondicional. E o segundo e principal, não que os outros não sejam, mas esse seria o prioritário, amar o próximo como a nós mesmos. E disso foi seguindo tudo escrito na Torá, que era a Bíblia judaica. E após isso também, na Bíblia, nesse precioso livro, estando presente as explicações nos 5 livros da Bíblia, que falam dos 10 mandamentos. A Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuterônimo. Acho que esse nome é meio complicado. Estando principalmente em Levíticos, que tem esse nome de Levítico devido aos levitas, que eram sacerdotes judaicos. E lá no capítulo 19, no verso 18, diz: não busque vingança e nem guarde rancor, ressentimento contra ninguém do seu povo, mas procure amar ao próximo como a si mesmo. E aí então chegou Jesus, ampliando esse significado. Porque Moisés havia falado ao seu povo, ou seja, facultando somente aquelas pessoas daquela comunidade, daquela sociedade. Mas Jesus tornou isso mais abrangente, amar ao próximo como a nós mesmos de uma forma ampla, a todos de forma geral. Nós pensamos, mas será que é possível? Será que eu consigo, às vezes, seguir isso? E Jesus, o propriamente dito, também nos exemplificou isso com a parábola do bom samaritano, em que era assim, um homem que seguia de viagem, descendo de Jerusalém até Jericó, no meio do caminho, ele foi abordado por outros 2 homens que tomaram de assalto os seus pertences, o seu animal, o seu dinheiro, e o espancaram até quase o falecimento, o deixando inconsciente. Logo após, passou um levita e um sacerdote judaico que simplesmente ignoraram o homem, seguiram reto. Aí apareceu esse outro indivíduo, que tem esse nome de samaritano, por ter vindo de Samaria, uma outra cidade próxima, sentindo uma extrema misericórdia por aquele homem, teve a compaixão de pegá-lo em seus braços, limpar seus ferimentos, colocá-lo em seu animal e levá-lo até uma hospedaria próxima, em que lá
Ele fez questão de pagar pela hospedagem e pelos cuidados daquele homem, e ainda disse ao dono da hospedaria que se houvesse mais custos ao que ele chegasse de viagem, ele iria cobrir. Algo impensável já naquela época, e hoje continua algo semelhante, em muitas ocasiões. Agora vamos para o egoísmo. O egoísmo. No livro dos Espíritos, o espírito de ordem superior diz que essa é a maior chaga da humanidade. Aquela ferida profunda que não cicatriza, algo como um furúnculo. Enquanto nós não conseguirmos trabalhar com o egoísmo, a nossa evolução vai ser complicada, digamos assim. Não há outra maneira. Pois o egoísmo é a mãe dos nossos vícios e defeitos. E nós podemos dizer, por então, que é justamente a mãe da vaidade. Mas não a vaidade no sentido da autopreservação, do cuidado, mas sim no sentido do orgulho. E para trabalhar com o egoísmo pode parecer muito complicado, devido aos nossos dia a dia, ao que nós passamos. Mas digamos que seja mais fácil do que parece. Pois a solução está na caridade. Aí muitos pensam, meu Deus, e lá vem aquela conversa de caridade, aquele melodrama. Pois fora da caridade não há salvação, como nós bem muito ouvimos, falamos e sabemos. De fato não há. Mas para aqueles que prefiram, nós podemos falar também por filantropia, beneficência. Caridade vem da nossa língua materna, caritas, que é amor ao próximo. Beneficência também vem do latim, que é beneficentia, que significa uma ação de bem, altruísmo. E filantropia do grego é a união de antros com filantro, que seria amizade ao homem, amor ao ser humano. Vejam que as três palavras convergem em um único significado: o amor. Mas como que nós podemos entender por esse amor? O que é o amor? O amor divino, de fato, nós não conhecemos ainda, estamos muito longe de conhecer. Mas o amor, do ponto de vista terreno, nós podemos compreender por respeito, afeto, consideração. Qualquer uma dessas palavras, ou as três. E como que nós podemos praticar esse amor? Por meio da caridade, da filantropia, da beneficência. Doação de alimento. Vou ter que doar alimento, vou ter que mostrar isso. Não, vai muito além. Doação de algum bem que eu não use mais. Vestimenta, mobília, eletrônico, vai muito além. Muito além. Toda e qualquer ação que nós fizermos para um próximo, qualquer ação positiva, nós já podemos considerar por caridade, por filantropia ou beneficência. Muitas vezes dar o ombro amigo para a pessoa, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, um desabafo, seja passando por um momento complicado, ouvir o choro, as lágrimas daquele irmão, o ombro amigo, seja por um familiar nosso, até porque começa em casa, um ente, amigos, colegas, conhecidos.
É claro que não vamos morrer de amores por todo mundo. Nós sabemos como muitas pessoas têm as suas personalidades, as suas particularidades e dificuldades. Mas sempre haverão aqueles que estarão abertos a aceitar o que nós temos de bom a oferecer. Podemos também oferecer o que é mais um aperto de mão sincero, um olho no olho, um abraço, que muitas vezes nós mesmos precisamos. Quando estamos desesperados, corremos para alguém. Tratar as pessoas com cordialidade, gentileza no dia a dia, aquele cumprimento no porteiro, as pessoas no trabalho. Fazer um carinho nos bichinhos. Tudo isso pode ser considerado caridade ou filantropia. Tudo isso. Então vejam que, por mais que possa parecer complicado, em tese não tem segredo praticar isso. Só precisamos ter o hábito. Agora, para exemplificar, eu gostaria de passar para vocês um videozinho, que é uma animação bem curta. Se chama Senhor Indiferente. Sim. Beni. Bom, dispensa mais comentários, mas muitas vezes nós mesmos estamos no lugar desse senhor ranzinza, e quando nós precisamos, quando estamos numa situação dessa mesma forma e recebemos isso de alguém, parece que nos muda o humor, não parece? A nossa motivação vai lá para cima. E é isso, apenas praticarmos esse exercício, que é justamente assim que nós vamos conseguindo, diminuindo esse egoísmo, digamos assim, e trabalhando o nosso amar ao próximo como a si mesmo, e assim conseguindo tornar a nossa jornada evolutiva muito mais suave. Ah, mas estou cheio de problemas no meu dia a dia, ah, meu Deus, andamos um pouco na rua, já tem desrespeito, façamos a nossa parte no que for possível de cada um de nós. Só. Simples. E agora nós vamos praticar um pouco da nossa caridade. Fechar os nossos olhos para as vibrações. E assim vamos vibrando